Olá pessoal, estou gravando esse áudio aqui para tentar ajudar vocês na prova, lembrando que o nono A tem prova segunda-feira e o nono B tem prova na sexta-feira. O nosso tema básico é globalização e em suas vertentes, então fiquem atentos às dicas porque acho que vai ser importante para a prova. Só um minutinho. Bom, eu coloquei essa imagem na prova. Gente, eu sei que a gente já debateu bastante sobre ela, já falamos bastante, mas ela é muito cobrada, então é interessante que a gente analise bastante. Então, o básico é isso, né? Uma evolução no meio de transportes que acabou possibilitando uma maior integração mundial. E essa evolução aí, com o passar do tempo, né, o aprimoramento dos meios de transporte tornou as velocidades mais rápidas, né? Ou seja, o transporte ficou mais rápido, permitindo o encurtamento das distâncias. Então, os quilômetros, as milhas passaram a ser percorridas de forma mais rápida, o que permitiu aí uma maior integração mundial. Então, essa evolução nos sistemas de transportes permitiu e ajudou muito no processo que a gente conhece como globalização. Então, essa imagem está na prova, então eu quero que vocês reflitam sobre ela. Outra característica do processo de globalização são as empresas multinacionais, transnacionais, ou seja, aquelas empresas que têm sede principalmente nos países ricos, mas que têm filiais nos países pobres, onde elas buscam ali a mão de obra barata, buscam aumentar seus ganhos, explorando a mão de obra barata nos países pobres. É por isso que a China, por exemplo, nos últimos anos, tem recebido várias dessas empresas. Então, o fato de empresas atuarem em vários países, ter sede em países ricos, mas terem filiais, onde elas produzem, principalmente explorando matéria-prima, a mão de obra barata, é um modelo globalizado de produção, uma fábrica global, no caso, visando a mão de obra barata e a matéria-prima mais barata, para aumentar os ganhos dessas empresas multinacionais ou transnacionais. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês lembrem na prova é em relação aos blocos econômicos regionais, principalmente aos blocos principais, Mercosul, né, o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, os fundadores, agora Venezuela, mais os associados, o NAFTA, México, Canadá e Estados Unidos, a União Europeia, que seria o bloco mais eficiente, Comunidade dos Estados Independentes, o bloco da Rússia, né, uma tentativa da Rússia de manter sua hegemonia regional. Ou seja, os blocos econômicos são importantes. Em um mundo globalizado, os países eles buscam essas alianças regionais como forma de fortalecer as suas economias. Outra coisa importante é saber diferenciar tipos de blocos. A zona de livre comércio, por exemplo, ela libera suas tarifas alfandegárias. Os países não pagam tarifas no comércio entre eles. A União Aduaneira, além disso, ela tem uma tarifa comum para os países que não fazem parte do bloco. O mercado comum, ele permite o livre trânsito de pessoas entre os países membros, reduz ou elimina as tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Econômica e Monetária, que é o caso da União Europeia, além de tudo isso que a gente falou até agora, ela também permite o livre trânsito de pessoas e ela tem uma moeda única, ou seja, e busca uma cidadania comum, ela tem leis únicas para todo o bloco, ou seja, a União Europeia seria o ápice dos blocos econômicos, né? Coisa que somente a União Europeia conseguiu até agora. O Mercosul buscava isso também, mas devido às diferenças regionais é difícil, mas a União Europeia, com o euro, conseguiu essa integração regional, mas que vem sofrendo dificuldades ultimamente, principalmente devido à crise econômica e à crise humanitária da imigração. Outro tema da prova são as organizações internacionais. Por exemplo, temos as organizações não governamentais, as ONGs, WWF, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha no caso, são entidades que sobrevivem com doações. As entidades normalmente elas têm muita simpatia, né, do público por defenderem causas que normalmente têm a simpatia do público mesmo. O meio ambiente, por exemplo, a saúde internacional, o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, atua principalmente na África, local abandonado aí pelas grandes potências. Então são entidades importantes aí
em defesa do meio ambiente, em defesa da saúde, em outras questões também. Organizações não governamentais, lembrando, não recebem recursos aí dos governos. As outras organizações internacionais são as governamentais, no caso, por exemplo, a ONU, criada depois da Segunda Guerra Mundial, para promover a paz mundial. Não tem conseguido, a gente sabe disso, mas a ONU foi criada com essa intenção. Ela tem o Conselho de Segurança como seu órgão principal, tem 5 membros permanentes que têm poder de veto: China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Esses países eles têm poder de veto e acabam decidindo todas as questões em relação à ONU. Outro órgão importante internacional é o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário ele atua em crises internacionais, ele atua na defesa do capitalismo e do sistema econômico global. Normalmente ele empresta dinheiro aos países que estão em crise, mas exige desses países cortes econômicos, né, ou seja, corte de gastos. Normalmente esses cortes atingem áreas sociais, o que acaba deixando a população desses países enfurecidos, e por isso que o FMI não é muito bem visto, principalmente nos países pobres. Já o Banco Mundial, uma outra entidade internacional, outra organização internacional, atua no financiamento de obras, de construções internacionais, ou seja, o Banco Mundial tem uma atuação um pouco diferente, e muitas vezes o que ele financia acaba beneficiando a população, né, com obras aí de infraestrutura, por exemplo, de saneamento. Ou seja, o Banco Mundial tem uma atuação um pouco mais bem vista do que a do FMI. A OMC, Organização Mundial do Comércio, ela atua para tentar organizar o comércio mundial. Porém, a atuação dela é muito restrita. Mas ela luta aí para tentar definir parâmetros, regras ao comércio mundial. Por exemplo, quanto o dumping. Quando uma empresa muito rica, ela tenta diminuir os preços demais para acabar com outra empresa. Então, a OMC ela tenta regular o comércio mundial. Outro órgão que atua de forma internacional é o Fórum Econômico Mundial, organizado por grandes empresários do planeta. Acaba reunindo a elite mundial, o grande capital internacional, para debater as questões econômicas do planeta. O Fórum Econômico, portanto, ele reúne líderes de governo, de empresas, e ali eles discutem quais serão os rumos da globalização, da economia mundial. E normalmente eles também discutem, né? Convidam até artistas que têm esse interesse para debater temas sociais, temas de, por exemplo, de ecologia, de pobreza, de exclusão social, mas normalmente esses debates eles ficam apenas no debate mesmo, porque as ações específicas contra a diminuição da pobreza são muito restritas. Até porque esse fórum existe desde 1971, e se houvesse mesmo uma intenção para acabar com a desigualdade mundial, quem teria dinheiro e condições e poder para fazer isso seriam os integrantes desse fórum. Então o Fórum Mundial Econômico, né, no caso de Davos, ele é um fórum para discussão das questões econômicas do planeta, globalização. Por exemplo, esse ano eles estão debatendo a 4ª Revolução Industrial, se é que ela existe, né? Alguns contestam, mas a 4ª Revolução Industrial. Já o Fórum Econômico Social, né, que começou a ser organizado no Brasil, ele é um contraponto ao Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Social ele busca debates de questões, por exemplo, em relação à desigualdade social, aos males, né, que a globalização causa. Ou seja, o Fórum Social ele vai buscar alternativas ao mundo globalizado, né, que é defendido, que é preconizado lá pelo Fórum Econômico Mundial. Começou em Porto Alegre, a maior parte das reuniões aconteceram no Brasil. Então o Fórum Econômico Social ele tem esse objetivo, contrapor, tanto que ele é feito na mesma época, né, contrapor o Fórum Econômico Mundial, né, com debates aí com questões de identidade racial, ou seja, temas sociais que acabam ficando de fora do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Social, portanto, ele defende aí uma igualdade social, defende temas aí mais ligados à população mais pobre. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Boa sorte a todos, preciosos. Já sabe, né?
Tirou 10 na prova, tem presentinho. Presentinho.